Estamos conversando hoje com Altemir Gregolin, o sempre ministro da Pesca. Altemir, é um prazer tê-lo aqui no programa. Prazer é meu, obrigado pela oportunidade. Parabéns para os pescadores, que no dia 29 nós comemoramos, o Dia do Pescador, Dia de São Pedro. Parabéns a todos os pescadores e pescadoras, vocês que são a razão do nosso trabalho e são muito importantes, para a economia catarinense e para o país. Então, parabéns neste dia 29 de junho. Não tem ninguém melhor que um ex-ministro para a gente abrir a caixa preta de Brasília. Altemir, o que falta para o setor pesqueiro ser encarado com mais seriedade no governo brasileiro? Veja, eu acho assim que do período do governo do presidente Lula para cá, o setor ganhou importância. E ganhou importância pela sua luta, pelo seu trabalho, pelas reivindicações. Há 30 anos se reivindicava, por exemplo, a criação do ministério. Abordaram o candidato a presidente Lula, aqui em Itajaí, em 2002, na Univale, e entregaram uma carta de reivindicações, e a principal reivindicação era a criação de um órgão do governo para tratar especificamente da pesca e da aquicultura, ou seja, partiu daqui a iniciativa, para depois o presidente Lula criar a secretaria e posteriormente o Ministério da Pesca e da Aquicultura. O fato é que, nos últimos 50 anos, na história do Brasil, esse setor nunca foi de fato valorizado, apesar de sua importância. Mas ele não teve nunca a importância e a prioridade que teve, por exemplo, a produção de bovinos, o frango, suínos, a agropecuária brasileira como um todo. Passou a ter uma importância maior. Agora respondendo à sua pergunta, tem duas questões que são muito importantes. Primeiro, acho que na medida em que a pesca e a aquicultura vai crescendo, vai gerando mais emprego, mais renda, e vai sendo mais importante economicamente, ela também adquire mais importância na política. Segundo, falta no setor mais organização, falta no setor representação política. Hoje, tu vai no Congresso Nacional, eu era ministro, fui ministro 5 anos, tem uma frente parlamentar da pesca. O coordenador da frente parlamentar da pesca, um deputado, ele chama uma reunião, ele não reúne mais do que 10 deputados. Então, não existem praticamente parlamentares representando especificamente esse setor. Então, é preciso ampliar sua representação e ampliar a sua organização. Nós temos muitos sindicatos, nós temos federações, sindicato da pesca industrial, sindicato da pesca artesanal, federação da pesca artesanal, federação da pesca industrial, conselho CONEP, nós temos entidades ligadas à maricultura, entidades ligadas à piscicultura, entidades ligadas à produção em águas da União, ou seja, há uma infinidade de entidades, mas há uma dificuldade de entendimento e de formação de uma pauta única e de reivindicações, ou seja, demonstrar força política. A tal ponto que eu sempre disse para os pescadores, vocês têm que criar o grito da pesca. Vocês têm que botar 10 mil pescadores, aquicultores em Brasília, entendeu? Isso fortalece, isso dá força para o setor. Então, acho que a gente tem que avançar nisso, na representação política, na organização política e sindical, e no aumento da produção que vem crescendo, e isso dá mais importância econômica para o setor e, portanto, também os governos, independente de partidos, vão olhar com mais atenção para esse setor. Porque a gente sempre conversa aqui no programa e sempre fala que o pescador tem que votar em quem está comprometido com a pesca, porque Brasília vive de votos. Se tu não tiver essa representatividade em Brasília, porque todos esses setores, todas essas entidades que você nomeou aí, elas têm os seus representantes em Brasília lá direto, gente com apartamento, todo dia batendo na porta de senador, deputado, enfim. E o setor pesqueiro me parece que fica meio à margem disso. Não tem muita representatividade, não tem gente envolvida na pesca batendo na porta de quem resolve. Mas algumas coisas têm que ser resolvidas. Qual é a tua opinião a respeito do Ministério da Pesca
e Ministério da Agricultura. Ministério da Pesca, agora o Ministério da Agricultura é o terceiro. É outro ministério que a gente tem alguns probleminhas. Ministério da Pesca, MPA e agora o Ministério da Agricultura. Como isso vai ser resolvido? É muita gente para um setor só, tu não acha? Você tem razão. E essa sempre foi uma das principais reclamações. Ou seja, a dispersão de competências, vários órgãos cuidando de assuntos relacionados à pesca. E isso traz dificuldades, né, para o setor, para os pescadores, para a indústria pesqueira. Quando nós criamos o Ministério, nós defendemos no Congresso Nacional a tese de termos uma autoridade única para dialogar e tratar das políticas para o setor. E o que falta para isso acontecer? Pois então, essa autoridade única seria o quê? Somente o Ministério da Pesca. Seria reunir todas as competências em torno do Ministério da Pesca. Nós avançamos, né? O Ministério da Pesca trouxe uma série de competências, mas algumas não vieram. Algumas que estão aonde? No Ministério do Meio Ambiente, é o caso do ordenamento pesqueiro que é compartilhado, e é o caso da fiscalização, né? Que é hoje atribuição, né, do Ministério do Meio Ambiente, das polícias ambientais, embora o Ministério da Pesca tenha a prerrogativa de também montar a estrutura e fiscalizar, né? E o Ministério da Agricultura, que tem a parte de sanidade, especialmente dentro da indústria. Então nós defendemos que tudo isso estivesse no Ministério da Pesca. Não conseguimos um acordo no Congresso Nacional para que isso acontecesse. Então, para que a gente pudesse criar um ministério, ou seja, não inviabilizar a criação do ministério, nós tivemos que ceder, né, ceder algumas competências. O que falta? Eu já defendia, né, em 2010, que a partir do governo Dilma, ela sendo eleita, nós teríamos que defender, né, de fato, de termos todas as competências no Ministério da Pesca. Isso não aconteceu. Eu acho que a gente tem que retomar essa luta. Eu tenho defendido isso, né? Acho isso uma questão não só de honra, mas uma questão de funcionalidade, de resultado para o setor, da agilidade nas decisões, executar com agilidade. O setor não pode esperar, né, os dois ministros assinar uma instrução normativa, né, tramitar em 2 ministérios, em 3 ministérios, aí os ministérios não se entendem, aí tem que levar para a Casa Civil. Isso não é possível. Então nós temos, e isso deve ser uma reivindicação do setor, de que a gente possa reunir todas as competências no Ministério da Pesca e Agricultura. Eu sempre defendi e vou continuar defendendo essa tese, porque daí a gente resolve uma parte importante dos problemas que hoje o setor tem. Mas isso, no meu quase cego ver, é para médio e longo prazo. A menos que realmente o setor se mobilize e se coloque gente lá em cima que represente e que trabalhe. Curto espaço de tempo. Quando eu digo a curto espaço de tempo, para resolver esses problemas que o setor vem enfrentando, a exemplo que a indústria enfrentou a respeito da mistura, a exemplo da tentativa de proibir a pesca do tubarão em águas brasileiras, e coisas que acontecem do dia, da tarde, não é nem do dia, da tarde para a noite. Que várias vezes nós nos encontramos aqui no Sindip, à noite, 7 e pouco, que olha, a instrução saiu agora à tarde e está valendo amanhã. O que se deve fazer? Qual é a porta que a gente abre em Brasília? Que chave mágica é essa? Que os outros setores da agricultura, pecuária, o porco, o suíno, todas elas sabem. Ninguém faz isso com nenhum outro setor, porque senão cai o ministro da Agricultura. Ninguém faz isso. E com o setor pesqueiro, as coisas são simplesmente empurradas para o colo do armador de pesca, da indústria, enfim. Qual é a chave, qual é a porta que a gente tem que bater lá em Brasília? Olha, primeiro, o Ministério da Pesca, é importante que ele conduza esse processo de negociação com outros ministérios. É o caso, por exemplo, da instrução normativa número 5, que trata da fauna acompanhante, que hoje não tem como pescar sem ter fauna acompanhante. Então tem que ter uma tolerância de 5%, de 10%, porque senão cai na rede e vai para fora.
Você não aproveita. E comida não tem nada que se explique, não tem proibição que se explique no mundo colocar comida fora. Exatamente. Então, essa questão da fauna acompanhante da IN5 tem que ser alterada. A questão em relação à própria importação de alguns produtos que estão inviabilizando algumas indústrias, né? Limitar isso, ter regras, ter limites do ponto de vista de cotas de importação, de estabelecer um tributo, ou seja, um imposto maior para regular a importação, para não prejudicar a indústria nacional, a produção nacional. E a questão do Ministério da Agricultura. Eu acho que a fiscalização é importante que ela seja feita. Mas minha opinião, e tenho manifestado isso para o setor, acho que houve exagero, houve abuso de poder de parte da fiscalização em relação à indústria pesqueira aqui em Itajaí. É uma indústria que é o maior polo pesqueiro do Brasil e da América Latina, que tem uma produção extraordinária, que gera pelo menos 20 mil empregos diretos aqui em Itajaí, e foi surpreendida com uma ação violenta de fiscalização. Então, isso não pode acontecer. Então, o que eu acho? Acho primeiro que o Ministério da Pesca, né, em conjunto com o setor, precisa liderar as negociações com os outros ministérios. Você está na linha de frente. É o que nós fazíamos. Ou seja, o setor via na gente o interlocutor dentro do governo, seja com outros ministérios, seja com o Palácio do Planalto, com a Casa Civil. Então o Ministério é importante que ele assuma essa responsabilidade de ser o interlocutor, o que representa os interesses, né, do setor pesqueiro em Brasília. E temos também, claro, a Casa Civil, temos a Secretaria-Geral da Presidência, ou seja, são órgãos que o setor pode se socorrer. A discussão com os ministros da Agricultura. Eu acho que no caso agora das questões relacionadas à indústria, o canal é sentar com o ministro da Pesca e o ministro da Agricultura, né? As questões relacionadas à importação é sentar com o Ministério da Pesca e com o Ministério da Indústria e Comércio. Esses são os caminhos, né? Eu fui ministro 5 anos e eu sei como funciona, né? E, evidentemente, buscar apoio no Congresso Nacional, ter o apoio do senador, ter o apoio da senadora, ter o apoio, né, de deputados daqui do estado e de outros estados. Sem força política, a gente tem dificuldade porque as coisas funcionam assim. Eu estou provocando, Gregolin, porque todos esses assuntos que a gente abordou, e se for comentar a respeito disso, a gente vai... Porque problemas é o que não falta. Nós estamos necessitando de soluções. Problemas do setor pesqueiro é o que não falta. A cada dia que se acorda com mais um. Vamos falando sobre o pescador, sobre o socorro do homem do mar, que é outro assunto bastante preocupante. Como já começamos a entrar no outro, viu? Eu ia começar a falar sobre isso aqui e já começamos a falar em outra coisa. Tem vários mesmo, tem vários. A respeito do socorro do homem do mar, é uma coisa que o programa vem defendendo há vários anos já. Por que um trabalhador do pátio de fábrica, se ele quebrar uma unha, se ele quebrar um dedo, enfim, qualquer acidente que tenha, ele tem o direito de ter um bombeiro, o SUS, ali dentro da fábrica, que vai acudi-lo, que vai socorrê-lo. E o pescador a bordo da embarcação, que é o pátio da sua fábrica, que ele está trabalhando ali, ele não tem esse direito. E isso, no meu entender, não sou advogado, nada, no meu entender, no mínimo é uma missão de socorro do governo. Porque é um trabalhador que está pagando todos os seus impostos. E que, desde que a pesca é pesca, ele depende do companheiro de pesca para ir socorrê-lo. Até a própria Marinha pergunta, antes de sair, não tem outro pescador que pode ajudar, outra embarcação? Quer dizer, que está indo de encontro, isso é totalmente irregular. Tu não pode, uma pessoa que não tem treinamento para fazer um socorro, pode ficar 2 embarcações, ou 2 tripulações, ou 2 homens em problemas, porque não tem treinamento. Bom, a respeito disso, no próximo bloco a gente vai conversar a respeito do socorro do homem. Vou perguntar a opinião dele a respeito do socorro do homem do mar, que a semana retrasada faleceu um pescador a bordo, a coisa de 20 milhas da costa. Todos esses problemas, como eu estava falando, o Altemir está
falando nesse livro, Mar de Oportunidades. O potencial da pesca e agricultura, a criação do Ministério e as políticas de estímulo ao setor. O que é esse livro? Esse livro tem exatamente o objetivo de a gente debater este assunto da pesca com os formadores de opinião do Brasil e transformar os investimentos do setor como uma causa, não de um governo ou de um partido, mas da nação brasileira, do Estado brasileiro, de todos os governos brasileiros. A sociedade brasileira precisa entender e reivindicar que o setor pesqueiro brasileiro tem um dos maiores potenciais do mundo, que pode gerar pelo menos 10 milhões de empregos diretos e indiretos, que pode gerar muita riqueza e muito alimento para o brasileiro e para o mundo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e ele vai, no próximo bloco, falar como que isso vai ser feito. Qual é a tua sugestão para que isso saia do livro e se torne realidade? A gente vai para um comercial e já volta. Estamos de volta agora com o Mar de Oportunidades. Esse mar de oportunidades aqui, tem pescador antigo que já sabe disso faz tempo, né? É verdade. Mas antes de entrar no mar de oportunidades, eu quero também te responder aquela pergunta a respeito da segurança. Eu sou um dos que defende que tenha que ter um sistema especial de socorro, né, para os pescadores, porque realmente você estando a 5 milhas da costa ou mais, você precisou de socorro, te deu um sintoma de um ataque cardíaco, coisa semelhante, você não tem como se socorrer. Mesmo que tenha uma embarcação próxima, ela é lenta, ela é demorada e você precisa o quê? Precisa de uma lancha rápida. Eu sei que o presidente do sindicato do Sintrapesca, o Manuel, o Manequinha, nosso amigo Manequinha, entregou para o ministro um projeto dessa natureza. Eu dou todo o apoio, né? Inclusive conversamos naquele dia com o próprio ministro. A minha recomendação é que o Ministério invista nisso, né? Porque a gente sabe da importância que tem. Da mesma forma, como é a luta desses pescadores para ter uma aposentadoria especial, né? Que é um projeto que está andando no Congresso Nacional e desde a minha época a gente buscou um entendimento, tentou convencer o INSS para instituir a aposentadoria especial, porque os pescadores perderam em 99 na reforma da Previdência. E uma outra questão que também é importante é a questão do seguro defeso pro pescador seletista, né, que não acaba, né, sendo contratado por um período, quando é demitido na entre-safra, ele não recebe nem seguro-defesa e nem seguro-desemprego. São todas lutas justas, né, bandeiras importantes que tem aqui também o meu apoio. Sobre o livro, eu estou muito feliz por estar lançando esse livro, chamado Mar de Oportunidades, né? Esse livro já foi lançado em Balneário Camboriú. Isso, nós lançamos essa semana, né? O prefácio, inclusive, está assinado pelo ex-presidente Lula, né? Que recomenda e assina embaixo em relação ao conteúdo desse livro. Ele mostra as oportunidades do Brasil nesta área, ou seja, nós podemos de fato ser um dos maiores produtores mundiais de pescado. Claro que isso não acontece da noite para o dia, mas nós em 2 décadas, eu tenho absoluta convicção que nós estaremos entre os maiores do mundo, né, perdendo talvez para a China, que produz 56 milhões de toneladas, e podemos gerar muito emprego, muita renda, muita riqueza para esse Brasil a partir da pesca e da agricultura. Segundo, eu destaco as políticas que são importantes para o desenvolvimento do setor, que são estruturantes, que parte importante delas nós implantamos, demos o primeiro passo, que foi criar o Ministério da Pesca, e eu falo como ele foi criado, como foi a decisão, né, de criar o Ministério por parte do presidente, as reuniões que nós tivemos, como foi a aprovação no Congresso Nacional, as reuniões infinitas, né, reuniões junto com o setor, com as lideranças, convencendo deputados, senadores de todos os partidos, e nós conseguimos um fato inédito, ter o apoio de todos os partidos políticos brasileiros para aprovar a criação do Ministério e aprovar também a nova lei da pesca no Congresso Nacional. Então falo desse processo. Falo da lei da pesca como uma lei importante, da regulamentação da cessão de águas da União. Hoje é possível desenvolver a maricultura de forma legal, desenvolver a piscicultura em reservatórios de hidrelétrica de forma legal. Ou seja, o produtor, ele recebe um título de cessão e pode usar aquele pedaço d'água, aquele espaço d'água por até 20 anos. Antes não podia, nós garantimos isso, né? Também falo da criação da Embrapa Cultura e Pesca,
que é uma empresa de pesquisa que hoje ainda não tem muita visibilidade, as pessoas não discutem, né, e tal, mas que vai ser determinante para o Brasil, né, crescer e se desenvolver nesta área. Falo das linhas de crédito, falo dos cursos de qualificação. No meu período, nós convencemos o Ministério da Educação, através dos Institutos Federais de Educação, criar cursos técnicos e cursos de curta duração para pescador e aquicultor. E hoje, eu tive assim esses dias as informações, nós saímos de 5 cursos técnicos para 82. E temos hoje 8.000 matrículas. Então, é uma alegria. É o Instituto Federal aqui de Itajaí, que tem essa vocação para pesca. É o Instituto Federal lá de Rio do Sul, que esses dias eu assisti uma turma de 30 alunos fazendo curso. É um instituto lá de São Carlos, no Oeste Santa Catarina. E assim em todo o Brasil. Então, a gente fala das políticas e fala dos desafios. Ou seja, o que fazer para continuar crescendo, né? Eu defendo a criação, por exemplo, do Instituto de Pesquisa, né? Além da Embrapa Cultura e Pesca, um instituto de pesquisa específico, vinculado, né, ao Ministério. Eu defendo políticas mais agressivas, mais fortes em relação à pesca artesanal, um apoio mais decisivo para a modernização da frota, né? Ter um barco novo, ter um barco com qualidade, mas o governo precisa subsidiar. Ao financiar, precisa ter um fundo de aval para poder avalizar. Deixa eu pegar daí, vamos pegar a respeito da frota. Como você estava falando, eu ia te fazer uma primeira pergunta, que é referente à aquicultura. A pergunta é a seguinte: a aquicultura é o futuro do país na pesca? E a segunda pergunta: como modernizar a frota ou aumentar a frota se as restrições à pesca hoje cada vez crescem mais? Então, a impressão que fica, mais uma vez, é que o extrativismo, que a pesca extrativista, como Brasília encara, está sendo deixado um pouco de lado em função da aquicultura. E a aquicultura, na tua opinião, é o futuro? É a mesma coisa que gado? Antigamente o índio caçava búfalo, hoje não caça mais porque se cria gado. Talvez seja essa a intenção do governo? Olha, a aquicultura, ela deve ganhar cada vez mais importância. Eu não tenho dúvida disso, porque é uma coisa controlada, ou seja, você tem o teu criatório lá, você tem o açude, os tanques redes, e você tem governabilidade sobre aquilo, controle sobre aquilo. Então o Brasil realmente ele pode produzir aí 15, 20 milhões de toneladas só na área da aquicultura. Isso não significa que a pesca deixe de ser importante. Por quê? Porque nós podemos produzir 1,5 milhão, 2 milhões de toneladas na pesca, pescando na zona econômica exclusiva, pescando em águas internacionais, e isso é muita produção. Além disso, nós temos uma indústria gerando emprego, gerando renda, que é importante e vai, evidentemente, ser cada vez mais importante. E nós temos mais de 1 milhão de pescadores, ou seja, tem uma importância social também, além da econômica, muito grande. Então a pesca, ela nunca vai perder a importância dela. A agricultura deverá ter uma importância maior, né, do que tem hoje em termos de produção. Mas a pesca vai continuar sendo importante, muito importante no meu ponto de vista, importante do ponto de vista econômico e também do ponto de vista social. Em relação à frota e restrições, né, eu sempre defendi que nós temos que ter uma nova política de ordenamento no Brasil. Porque a pesca é um setor muito particular. Você tem um pescado que está em águas que são públicas e que quem pegar primeiro leva. Não é assim? Para não acontecer isso, o que precisa? Você precisa de que o governo ele defina regras claras, né, junto com os pescadores, e ele fiscalize, e transformando as oportunidades de pescar numa oportunidade igual para todos. Antes de começar a gravar o programa, nós estávamos discutindo esse assunto. Eu te perguntei em off, fora da câmera. E vou te perguntar agora. O governo tem que estabelecer essas regras, baseado nessas pesquisas que não são feitas, então isso vai demorar para acontecer, para essas regras serem estabelecidas? Ou seria mais rápido o setor se autorregulamentar? O setor se reunir, estabelecer normas, estabelecer regras, tu pesca isso, tu pesca aquilo. É óbvio que isso não é fácil de fazer.
tu pesca isso, tu pesca aquilo. Se autorregulamenta e leva o plano para o governo homologar, vamos dizer assim, em cima de pesquisas feitas pelo governo ou pagas pelo setor, como vem ocorrendo. Feitas pela Univale, enfim, feitas por empresas como Liardini, e, enfim, várias outras pesquisas estão sendo feitas paralelas com as pesquisas que deveriam, paralelas, eu digo, porque deveriam ser feitas pelo governo, e elas não são realizadas. Então, essa normatização, o governo hoje, o Ministério da Pesca, tem dados suficientes, colhidos por ele, para fazer essa normatização? Não tem. Esse que é o problema, né? E nem o IBAMA, nem o Ministério do Meio Ambiente. Por isso que eu defendo que nós temos que ter um instituto de pesquisa vinculado ao Ministério da Pesca para produzir informações, para fazer pesquisas. Porque se você tem informação, você tem como ordenar, tu tem como estabelecer a regra, no sentido de qual é a capacidade de suporte, quantas licenças pode conceder, quantos pescadores podem pescar, mas aí precisa ter informação, porque se você não tem a informação, o que especialmente o Ministério do Meio Ambiente faz? Estabelece as regras a partir do princípio da precaução. Não tem informação, então, para evitar que esgote o estoque, eu vou me precaver, eu vou botar um número reduzido de embarcações pescando, ou eu vou reduzir o número de embarcações, como é o caso, por exemplo, da Tainha, que tinham mais de 100 embarcações, e nós sempre defendemos, né, a manutenção daquele número de embarcações. Hoje são 60, e pescadores aí que deram a vida para ter um barco de 4, 5, 6 milhões de reais, e que não consegue ter licença. Como assim, né? Se o governo concedeu a licença, claro que ele tem o poder de retirar, mas na minha avaliação é uma irresponsabilidade. Por quê? O que aquele pescador vai fazer com aquele barco? Ou você dá uma outra opção, ou o governo então tem que comprar o barco, indenizar e destruir o barco. Agora ele não pode dar uma licença e depois simplesmente num ato arbitrário, né, retirar aquela licença achando que não tem consequência nenhuma para ninguém. Outra, talvez tu possa responder. Então eu quero dizer, só para finalizar, que o governo tem que ter pesquisa, ter informação. E segundo, claro que se o setor ele buscar um entendimento sobre as regras, isso facilita muito, né, também para o governo, né, facilita o ordenamento, facilita para o governo, porque há um entendimento, há uma unidade entre os pescadores a respeito, né, da quantidade que podemos capturar. Ele também tem informações, faz pesquisas, mas geralmente faz pesquisa por quê? Porque o governo não faz. Então, na época, nós investimos muito em pesquisa, investimos muito na Univale, investimos muito na criação da Embrapa Cultura e Pesca, que tem essa finalidade também. Mas a gente precisa dar um passo adiante, né? Criar um instituto, trazer o centro de pesquisa do IBAMA para dentro desse instituto e ter um comando nacional definindo prioridades, né, de pesquisa para a gente poder, né, ter elementos, ter informações para regulamentar o setor. Então, a gente perguntar, são coisas pontuais, mas o setor vive disso. Problemas pontuais e soluções pontuais. A licença de pesca, uma embarcação, a mesma embarcação, por que a licença de pesca, talvez tu possa nos responder, a mesma embarcação, a mesma tripulação, não mudou um rebite da embarcação? A licença contempla a espécie A, B, C e D no ano 1. No ano 2, a mesma embarcação, sem nenhum tipo de mudança, contempla a espécie B, C e D. Simplesmente a espécie A sumiu da licença dele. Por quê? Como é que essas licenças são concedidas? Essa, na verdade, é aquilo que tu mencionou antes, né? Que é aquele princípio de restringir cada vez mais, né? Alguns anos atrás, você podia pescar mais do que uma espécie controlada. Hoje já não pode mais. Hoje é uma espécie controlada e outras espécies que não estão sob controle, né? Então é o princípio de você querer restringir cada vez mais. Então, evidentemente, nesse caso, o armador de pesca, o pescador, fica no prejuízo. Por isso que precisa, né, repito aqui, você destacou muito bem, precisa informação, precisa pesquisa, para poder ordenar, para poder ter segurança. Porque o que acontece?
de um ano para o outro você pode ter variações. Muitas reclamações, por exemplo, você iniciava o período de defeso no mês de abril, aliás no mês de maio, por exemplo, uma determinada espécie. Mas hoje o pescador, ele pelo conhecimento que ele tem, ele sabe que poderia começar a pescar em início de abril, mas não tem informação de pesquisa. Então tem espécies que a gente está pescando inclusive em períodos errados, por falta de pesquisa, por falta de informação. Por isso que isso é central para o desenvolvimento da pesca. Nicolino, a gente está batendo um papo aqui informal, sabendo que tu conhece tudo a respeito de pesca, esteve envolvido como ministro junto ao setor, e o setor cresceu bastante, como na tua gestão, como no Ministério da Pesca. Pode-se, voltando ao livro, pode-se entender esse livro como um documentário? Com certeza, com certeza. Eu acho que é um documento que fica para a história do Brasil, né? Porque isso pode ser utilizado nas universidades, para pesquisa, né, por parte dos alunos, pode ser utilizado pelas entidades, né? Pode ser utilizado pelos pescadores, pelos empresários, né? Então é um material também de pesquisa, e é um material que registra um período importante da história do Brasil, né? Onde a pesca passou a ser uma atividade que foi prioridade por parte, né, do governo. Então, realmente, eu fico muito feliz, né, por estar lançando esse livro, né? E isso é um registro para a história. E mais do que isso, um instrumento importante para o debate, para a formação de opinião. Volto a dizer aquilo que eu disse anteriormente. Meu sonho é que investir na pesca seja uma preocupação não de um governo e de um partido, seja uma preocupação de todos os partidos e de todos os governos, seja uma preocupação do Estado brasileiro. Assim nós vamos desenvolver a pesca e a aquicultura no Brasil e seremos um grande produtor mundial de pescado. Este é o meu sonho. Esse livro é a primeira edição. Tu tens intenção de continuar? Com certeza, devo continuar, né? É a primeira edição e seguramente para frente a gente vai escrever uma segunda edição, atualizando as informações, o debate. Nós vamos dialogar muito com o setor a partir disso, porque eu sou um apaixonado pela pesca e pela aquicultura. E minha profissão também está relacionada a isso. Então a minha história vai continuar ligada à pesca e à cultura no Brasil. Nós vamos escrever mais, com certeza. Mais uma vez, muito obrigado. E o programa está sempre à tua disposição. Obrigado, um grande abraço a todos. Parabéns aos pescadores pelo Dia do Pescador. Senhor, como teus apóstolos, eu também sou pescador. Fiz do mar, Senhor, minha morada, meu sustento, meu amigo e confidente. Te agradeço pela vida que tenho, mulher, filhos, companheiros de pesca e meu barco. Muitos não conhecem o quão é maravilhosa esta imensa e poderosa criação de tuas mãos. Eu sei, Senhor. Eu sei o que tem sido enfrentar a fúria desse mar, suas tempestades, o desafio de entendê-lo e dominá-lo. Se perder neste vasto mundo d'água e fazer do vento e das orações os únicos meios para voltar. Mas não reclamo, Senhor. Eu amo esta vida. Só peço que tua mão me dirija, que o teu amor me proteja e o teu poder acalme a tempestade e as ondas. Quanto aos peixes, Senhor, eu sei que farás comigo como fizestes com Pedro. Por isso, creio que nunca me faltarão, pois lançarei a minha rede confiante na tua palavra. Protege meu lar aqui na praia, abençoa meus filhos e minha mulher. Dá a ela a segurança que tu, meu Senhor, sempre me farás voltar. Obrigado por tudo, Senhor.